Oi, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que bem. Então é o seguinte, nós temos uma tarefa para nós fazer depois que a gente concluir aquela atividade das 5 primitivas. Essas alturas, imagino que vocês já concluíram. A atividade que eu gostaria que vocês fizessem é Shift 5. Com 2 monitores ele aparece no outro. Que droga. Bom, vamos lá. Vamos usar aqui mesmo. Sem dar Shift 5, porque vocês têm esse slide com vocês. O que eu quero que vocês façam é este exercício aqui. Onde eu tenho um fundo azul. Aí eu tenho um gramado. Isso aqui parece um desenho de Paint, né? Só que nós vamos fazer usando o OpenGL. E eu quero que façam um gramado, como foi esse aqui. Eu quero que vocês façam uma casa, que parece a casa da Peppa Pig, tá? Aí eu quero que façam uma porta, uma fechadura na porta e um telhado. E, claro, uma janela. Então, para nós fazermos isso aqui, tem coisas que a gente não viu ainda. A gente só viu como fazer algumas primitivas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, talvez seja o mais importante da aula de hoje. A aula de hoje eu vou falar muito menos do que vocês vão fazer. Vocês vão trabalhar muito mais que eu. A primeira preocupação é a seguinte, olhem só. Se vocês observarem o quadrado que eu pedi para vocês fazer, tá? Ele é um quadrado que no plano cartesiano ele está a 100 positivo, ou seja, ele está... Jesus, vamos pegar um plano cartesiano para mim explicar isso para vocês. Eu tenho um plano cartesiano que eu uso, que é o jogo do plano cartesiano da GeoGebra, que isso aqui os professores do ensino médio ocupam. Então esse jogo consiste em a gente colocar os pontinhos aqui na posição que está aqui, depois verificar. É menos 7 e menos 3. Aí o aluno lá, sei lá, se é do primário, do ensino médio, coloca lá o pontinho A em menos 7 no eixo X e menos 3 no eixo Y e manda verificar. Aqui não é, teria que fazer todos para ele verificar. Tá. Mas eu não quero nada disso. Eu não quero ganhar no GeoGebra plano cartesiano. O que eu quero é desenhar o que eu falo. Então, vejam bem, eu mandei colocar todos os pontos, se vocês observarem aqui no código, tá? Todos eles são positivos. Então, no meu plano cartesiano, eles deveriam sair todos nesse quadrante aqui, porque no eixo X ele está positivo, depois eu deixo o link disso aqui para vocês. No eixo Y, ele está no eixo X também. Então ele deveria sair, quando eu printasse na janela, ele deveria sair nesse quarto do monitor aqui, nesse quadrante, percebem? Só que vocês também devem ter notado, quando fizeram as primitivas de vocês, que vocês fazem, por exemplo aqui, o exemplo que eu dei é o quadrado. Eu dou aqui para ele executar o quadrado, e ele executa o quadrado de fato. Azul, como eu falei. Só que ele deveria executar esse quadrado aqui, mais ou menos. E não aqui. Olha aqui, ele está executando nesse, se for olhar no plano cartesiano, ele está executando nesse quadrante aqui, ó. Ele está super deslocado. Por quê? Porque eu já falei para vocês que nós temos um problema. O plano cartesiano no OpenGL, ele vem por padrão, aqui não consigo arrastar, mas ele vem aqui. Tá? O plano cartesiano vem aqui. E nós precisávamos que ele fosse bem certinho no meio da janela, porque desde o primário a gente aprendeu o plano cartesiano assim, do jeito que está aqui aparecendo na minha tela agora, certo? Isso é um problema. Então nós vamos fazer o seguinte, antes de nós discutirmos o que mais eu quero que vocês estudem no exercício, nós vamos arrumar esse detalhe. Eu posso movimentar o plano cartesiano aqui no meu programinha. Esse é o programinha que vocês têm lá com vocês, tá? E eu posso fazer isso de diversas maneiras, mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou definir aqui
altura, janela, altura. Tá, eu vou colocar que ela é 400 e define não vai ponto e vírgula, né? Define, janela, largura. Vou colocar 400 também. Tá, agora aqui, quando ele for fazer a janela, tamanho, eu vou colocar janela, altura e janela, largura, certo? Para mim sempre usar tudo que está no define, aí quando eu precisar eu mudo no define e muda para todo mundo. Tá. Opa, escrevi errado aqui, janela, altura, janela, largura, muito bem. Onde mais nós tratamos sobre isso? Aqui na ortogonal. Então aqui nós vamos colocar, mas aqui é do zero, bom, janela, altura, e aqui, janela, underline, largura. Ok. Aqui no Elze também deve ter. Vou substituir em tudo. Ah, poderia escrever 400 direto, professor? Poderia, mas se eu colocar tudo lá, aí olha quantos lugares que eu estou alterando aqui, né? Não é assim que a gente programa normalmente já, né? Janela, altura. E agora que antes de eu começar meu desenho, eu vou colocar uma coisa nova, uma coisa que vocês ainda não viram, tá? E que vai nos ajudar com o plano cartesiano, tá? Vamos lá. Eu vou colocar assim, primeiro um comentário. Centralizar plano cartesiano. Só para a gente ficar bem ligado, certo? E agora eu vou colocar aqui, ó, GL Translate F, que é ponto flutuante, GL Translate F, o que? Abre parênteses, eu quero que a janela, meu Deus, como eu estou escrevendo tudo errado, janela, altura, dividido por 2, certo, vírgula, janela, largura, dividido por 2, certo? Eu quero que ele e eixo X, eixo Y, e eu não tenho profundidade, então eu vou colocar 0 no eixo Z, certo? Então eu estou dizendo o seguinte: você movimente para a metade da altura e para a metade da largura, certo? É isso que eu tô dizendo para ele. Aí, antes de eu começar qualquer desenho, ele vai fazer isso, vai movimentar. Depois nós vamos ver as transformações, nós vamos entender melhor o GL Translate. Mas eu disse agora, a princípio, ó, vá para a metade da altura, metade da largura, certo? Isso deve ser suficiente. Se eu não digitei nada de errado, eu vou poder dar um play aqui, tipo, vou ter que dar um stop que eu esqueci antes. Eu vou poder dar um play. Sim. E ele vai dar um erro, porque eu tenho uma falha aqui. Onde é que está? Esperando um ponto e vírgula na linha 66. Devo ter esquecido alguma coisa na linha 66. O que foi aqui? Será que faltou fechar um parênteses? Será que não faltou? Porto, janela, altura,
acho que esse parênteses aqui que não precisava. Aqui. E aqui tira isso aqui. Beleza, deve ter sido isso. Play. Sim. Agora o meu desenho ficou no quadrante que eu imaginava, né? Porque se eu coloquei tudo positivo, vamos voltar lá para o meu plano cartesiano. Eu coloquei que é para ele ficar 15 por 10 aqui, e ele tem que ficar nesse quadrante mesmo. Então quer dizer que agora o meu plano cartesiano está centralizado. Vamos olhar para o desenho de novo aqui. Aqui. O plano cartesiano está centralizado. Professor, sei não, viu? Porque antes ele estava para baixo aqui, agora ele está para cima. Eu não confiei muito nisso. Vamos fazer um desenho centralizado no plano cartesiano para ficar bem no meio, para a gente ter certeza? Bom, vamos ver então no plano cartesiano se eu fosse fazer um bem centralizado. Vamos pegar aqui, ó, qual é a sequência de pontos correta do GL4. Ó, primeiro é o da esquerda de baixo, depois é o da esquerda de cima, depois é o da direita de cima, depois é o da direita de baixo. Então, nós teremos que fazer o quê? Nós temos que colocar um aqui, sei lá, menos 10, menos 10. Vamos colocar um zero a mais nessas casinhas aqui. O segundo é aqui também, ele teria que ser menos 10 mais 10, né? Então, aí faz aqui, tá? O outro fica no quadrante de cima, então 10 e 10 positivo. Aqui, 10 e 10 positivo fica ali, certo? E o último, ele deve ficar positivo no eixo X e negativo no eixo Y. 10 e menos 10, aqui. Aí nós vamos fazer assim, esse liga nesse, esse liga nesse, esse liga nesse, e esse, o último, liga no primeiro, então vai fechar um quadrado e ele vai ter que ser bem no meio, certo? Então, se o nosso plano cartesiano está centralizado mesmo, e nós fizer assim, menos, menos 10, menos 10, 10, 10, 10, 10 menos 10, esse quadrado tem que ficar bem no meio. Vamos testar isso aqui no nosso desenho? Então vamos lá. Se eu colocar aqui menos 10 vai ficar muito pouco. Vou colocar menos 100, menos 100. Certo. Aí o próximo ponto, no eixo X ele fica menos 100, não é isso? Vamos lá. Ó, no eixo X fica menos 100 e no Y fica 100. Então estamos bem. Menos 100 com 100. No próximo ponto, ele fica tudo no quadrante positivo, né? 100 e 100. Aqui eu não preciso dessa casinha, para não confundir, vou colocar aqui. E o próximo, ele vai ficar no eixo X, ele vai ficar positivo e no eixo Y vai ficar negativo, não é isso? Vamos conferir. Ó, o último, ele fica... Não, no eixo X positivo, no Y negativo. Volta lá que eu me confundi. No X... Não, é isso mesmo. No X positivo, no Y negativo. Não confundir. Esse desenho aqui, a princípio, deve ficar bem certinho no meio da nossa imagem. Uau! Tá bem no meio. Ótimo. Então, isso nos ajuda muito, porque agora fica racional eu desenhar, sei lá, a nossa casinha, por exemplo, aqui. Eu consigo raciocinar. Se eu quiser, eu pego o plano cartesiano aqui, desse aqui, pego um rascunho ali na minha mesa, faço o eixo X aqui. Eu tive que procurar de GeoGebra esse ano com os professores de matemática, porque tá online, né? Mas serviu para mim. Resolveu, acho que eu vou usar até nos outros anos. Eu posso fazer esse plano cartesiano, um rascunho ali, e faço, olha, aqui eu vou fazer o corpo da casa, depois eu vou fazer um triângulo aqui para fazer o telhado, depois eu vou fazer um retângulo aqui para fazer o gramado. Agora ficou um negócio que você consegue se encontrar, você consegue prever mentalmente onde é que vai estar o seu desenho, caso, eu estou gravando isso aqui, caso a gente resolva fazer a casa, certo? Bom, qual a outra dica que eu vou dar para vocês? Que é o seguinte,
Os comandos do OpenGL são todos cumulativos. Que nem aqui eu coloquei, ó, a cor aqui eu coloquei para ser azul, né? RGB tudo azul, ok? Ele vai ser azul sempre. Se eu aqui desenhar aqui embaixo um triângulo, tá? Ele vai ser azul. Se eu desenhar um retângulo, vai ser azul. Se eu desenhar uma linha, vai ser azul. Se eu desenhar isso, vai ser azul. Se eu desenhar aquilo, vai ser azul. A não ser que eu mude. E eu posso mudar, inclusive, no meio do desenho. Aqui, se eu colocar GL Color 3F e eu vou colocar branco. 1,1,1 branco. Ok. Ele vai fazer esses dois primeiros pontos azuis e esses, a partir daqui ele não vai mais fazer azul, vai fazer branco, tá? Por quê? Porque eu coloquei branco. Então, o meu desenho aqui vai fazer um degradê. Ele vai começar na esquerda pintando de azul e vai acabar na direita com branco. Será que é isso? Vamos ver? Sim. Vamos ver, vamos ver. Ou é branco ou é preto, né? Branco, ótimo. Vejam, aqui eu mandei pintar esses dois pontos aqui de azul e aqui eu mandei pintar esses dois pontos de branco. Ele fez o degradê para mim. Então, esse efeito que eu estou esperando aqui no meu... Cadê o PowerPoint? Aqui na minha janela, ó, de degradê, eu consigo fazer mudando a cor no meio do desenho, certo? Ah, professor, mas isso aqui está vazado. E lá o professor, no exemplo dele, deu um exemplo onde as coisas estão preenchidas, né? Só você trocar o GL Quad pelo Line Loop que você vai ter vazado. É o mesmo quadrado, só que vazado. Ok? Agora vem as duas coisas que eu não vou passar nesse vídeo, que vocês vão pesquisar no Google. E por que eu vou dizer isso para vocês? Porque eu não tenho como, nessa aula, nós temos que ver 2D, 3D, animação, um monte de coisa, não dá para me passar comandinho por comandinho tudo que existe no OpenGL, até porque seria meio inútil, que aí mês que vem lança uma versão nova com 150 comandos novos, já não está mais completa a minha aula, né? Então, algumas coisas vocês têm que dizer, tá bom, eu sei que deve ter como, eu vou pesquisar. Vocês devem fazer muito isso, inclusive, tá? Então, vamos lá, as duas coisas que eu quero que vocês pesquisem. Lembrando que o OpenGL é cumulativo. Ou seja, se eu der um comando aqui, ele vai valer para sempre até que eu desfaça o comando, tá? Inclusive, isso vai ser um problema quando nós começarmos a trabalhar com transformações de objetos, porque eu transformo um objeto, eu tenho mais de um objeto na tela, eu transformo um, se eu não destransformar, o outro vai sofrer o mesmo efeito. Então nós temos um comando, inclusive, que ajuda a gente a se encontrar nessa situação onde eu não quero que os comandos se acumulem, tá? Então vamos lá. Os dois comandos que vocês vão pesquisar para poder desenhar essa casinha aqui. A linha que forma essa janela aqui, se eu colocar um GL Line Loop, talvez não esteja na grossura que eu quero. Talvez ela esteja muito fina ou muito grossa, talvez não esteja numa grossura que eu gostaria. Tá? Eu gostaria que a linha fosse mais grossa ou mais fina. Tá? Isso vocês vão pesquisar, é um comandinho, vocês vão lá pesquisar e vão fazer por conta o comandinho de engrossar ou afinar a linha para ficar da grossura que vocês querem a linha da janela. Nós vamos lá o GL Line Loop aqui para engrossar ou afinar a linha da janela. O próximo comandinho que eu vou passar para vocês, na verdade serão dois, então no total serão 3 comandos. Aqui, para mim fazer a fechadura da casa da Peppa Pig aqui, eu vou colocar um ponto, GL Point, tá? O ponto, ele vai sair um ponto. Mas aqui é muito mais que um ponto. Aqui é uma bolinha, tá? Eu tenho um comando para aumentar ou diminuir o tamanho do ponto. Isso vocês vão encontrar, certo? Só que aí tem um segundo problema.
Se eu aumentar muito o ponto, ele fica pixelizado. Ele fica assim, ele parece como se fosse aquele joguinho de Atari, sabe? Que era tudo meio com escadinha, né? Ok? Existe um comando para mim suavizar o ponto ficar redondinho, mesmo sendo grande, tá? Então, essas 3 coisinhas, vocês vão pesquisar e vão encontrar e vão desenhar esta casinha para mim, assim. Ah, professor, eu não tenho nenhuma licença artística. Se eu quiser, eu não posso fazer, sei lá, uma florzinha aqui? Pode. Ah, professor, eu não posso fazer a porta com outro estilo? Pode. Vocês têm licença artística. O que eu vou avaliar aqui? Se os negócios tá um em cima do outro, bonitinho, assim, o telhado em cima da casa, porta no canto da casa, gramado, tudo mais, isso eu vou avaliar. Outra coisa que eu vou avaliar é se tem degradê na janela e se tá numa grossura mais ou menos aceitável. E outra coisa que eu vou avaliar é a fechadura da porta, tá? Então, se tá tudo empilhado direitinho, se tem o degradê, se a fechadura da porta foi feita do jeito que tinha que ser feito. Ah, professor, eu não consegui achar o ponto, então eu pesquisei na internet, achei como é que faz círculo, fiz um círculo e pronto. Não. Eu quero que vocês aprendam a engrossar e afinar o ponto de acordo com o comandinho lá. Essa que é a brincadeira, tá bem? Então eu disse que hoje seria muito mais vocês trabalhar do que eu falar, né? Aposto que vocês vão ter mais trabalho do que 21 minutos de vídeo que eu gravei aqui para fazer essa casinha, tá bem? Então vocês vão fazer, qual que é o empreitada de vocês? Vocês vão colocar para mim 2 coisas, tá? Vão colocar o link no GitHub do programinha que desenha essa casa e vão colocar um print screen do desenho dessa casa para mim lá, tá bem? É isso que eu quero nessas exigências que eu passei para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula, um abração para todo mundo, tchau, tchau.